faz a Bíblia ser diferente de outros livros que são tão famosos diante de todas as épocas que eles foram lançados? O que faz a Bíblia ser diferente? É sobre este assunto que iremos tratar hoje na nossa EBD comentada online. Eu já volto. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar da continuidade aí, a nossa segunda lição da revista do primeiro trimestre, A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E o tema de hoje da nossa lição é a inspiração divina da Bíblia. Eu perguntei no início o que faz a Bíblia ser diferente de outros livros tão vendidos durante todas as épocas. Hoje nós vamos aprender que é a inspiração da Bíblia que faz ela ser diferente de todos os outros livros. Essa lição será ministrada no dia 9 de janeiro de 2022. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na EBD comentada online. Te peço que o Senhor ilumine a minha mente para eu ensinar as verdades da Tua Palavra. Te peço que ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam também, Pai, aprender e entenderem a Tua Palavra e juntos possamos praticar. Te peço que abençoe os professores que assistem aqui o canal, que o Senhor dê a eles sabedoria, entendimento, para que eles possam ensinar em sala de aula os alunos também, em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Quero mandar aí uma paz do Senhor para os irmãos aí do Nordeste. Também quero mandar a paz do Senhor para aqueles que estão em São Paulo, para aqueles que estão em Brasília. Existem muitos alunos que têm assistindo aqui a EBD comentada online. Às vezes eu não consigo falar o nome de todos. Muitas pessoas deixam comentários falando da aula, mas eu não vou conseguir falar o nome de todos vocês aqui. Então eu mando um abraço a todos vocês nos 4 cantos aí do nosso Brasil e até fora do Brasil que estejam assistindo a EBD comentada online. Nosso texto áureo, toda a escritura divinamente inspirada, só a que é divinamente inspirada, então é a Bíblia, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina. Quer dizer, o autor da Bíblia é Deus, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Objetivos da lição de hoje: refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E 3, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Explicando a leitura bíblica em classe. Eu vou ler a leitura e, ao mesmo tempo, eu já vou dar uma explicação para você entender do que se trata. Se nossa lição se baseia em 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21, precisamos, antes de mais nada, entender do que trata esses textos para compreendermos de forma geral como eles se aplicam à nossa lição. Tá? Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tu quem? Timóteo. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Essas sagradas letras que Timóteo sabia desde a infância, está falando do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda está em curso, tá? Vamos aí. Timóteo tem a responsabilidade de continuar naquilo que aprendeu e tornar-se cada vez mais convencido disso, a saber, da verdade do Evangelho. A veracidade da doutrina de Timóteo está na integridade de seus mestres. Quem foi?
tanto o apóstolo Paulo, como também de sua mãe e de sua avó. Então, cada vez ele deveria estar mais convicto daquela verdade e também ter certeza daquilo, porque quem lhe ensinou foi Paulo, foi sua mãe e foi sua avó. E em seu conhecimento vitalício das Escrituras. Tal conhecimento mesclado com a fé em Cristo Jesus produz o quê? Salvação. Versículos 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A inspiração é um princípio da palavra sendo totalmente útil a Timóteo em seu ministério. Então, a inspiração é um princípio da palavra. Claro, né? Sendo totalmente útil para Timóteo e seu ministério, já que a Escritura, em sua totalidade, foi divinamente inspirada. Isto é, teve sua origem em Deus e não é só uma parte, ela é toda inspirada. É útil em todos os aspectos do ministério. Paulo enumera 4 desses aspectos para ensinar. O que isso significa? Mostrar-nos o caminho de Deus. Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para repreensão, redarguir é repreender, tá? Chama a nossa atenção quando deixamos de atentar para o que ela nos ensinou. Ou seja, chama a nossa atenção quando estamos errando. Para correção, nos chama de volta para o caminho da obediência. Veio, ó, você está errando, agora ó, aqui o caminho da obediência. Para a educação na justiça, ensina-nos o caminho da justiça, ou seja, qual é a vontade de Deus, ou seja, aponta o caminho da santificação. O propósito da aplicação efetiva das Escrituras é que a pessoa que busca a Deus terá todas as demandas da vida e do ministério cristão devidamente supridas. Se nós vamos até a palavra de Deus para poder conhecer a vontade de Deus, conhecer a pessoa de Deus dentro daquilo que Ele revelou, nós teremos todas as nossas necessidades supridas. Agora, 2 Pedro 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos entender aqui. Pedro atribui a origem da profecia ao Espírito, versículos 20 e 21. Esse tema é fundamental para a doutrina da inspiração das Escrituras e está evidente ao longo tanto do Antigo como do Novo Testamento. Tanto o Antigo como o Novo Testamento provam que a Bíblia é inspirada, ou seja, a autoria da Bíblia é do próprio Deus. O próprio Pedro está consciente do papel do Espírito na inspiração profética, pois o Espírito orientou os profetas do Antigo Testamento à medida que escreviam a respeito do Messias, 1 Pedro 1,11. Além disso, Lucas registra: convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, Atos 1,16 e também Atos 2,30. Dessa forma, Pedro demonstra que a profecia nunca se originou da própria interpretação dos profetas nem da vontade humana. Ou seja, eles não escreveram as coisas da sua própria cabeça. Novamente, esse fato contrasta com as fábulas artificialmente compostas de 2 Pedro 1,16 e também com os falsos profetas mencionados em 2 Pedro 2. Por que está sendo dito isso aqui? Porque quando Pedro diz que nenhuma profecia é de interpretação dos homens, ele está falando isso para mostrar que o que estava sendo ensinado naquele tempo em muitos lugares não tinha nada a ver com as Escrituras. Então ele fez uma separação entre o que era inspirado e o que era humano, para mostrar que o que era inspirado tinha poder de transformar vidas, mas o que era humano, fábulas, mitos, não transformavam vidas. Aviso importante aí para você que está assistindo a aula hoje: os links com resumo e o slide dessa aula estão na descrição do vídeo. Então é só você clicar aqui, você vai ser levado para o meu site e lá no meu site você vai poder baixar tanto o slide como também o resumo dessa aula. E uma coisa importante, já que nós estamos estudando sobre as Escrituras, leia a Bíblia em um ano.
tá? Eu estou disponibilizando também, quando você for lá no meu site, baixar, preste atenção nisso aqui. Quando você for lá no meu site, baixar o resumo da aula ou o slide da aula, você vai ter lá também um lugar para você poder baixar um PDF para você fazer a leitura da Bíblia em um ano. E essa leitura é em ordem cronológica, tá bom? O link tá lá no meu site junto com a lição. Tudo direitinho. Você não vai ter como errar. Pastor, por que em ordem cronológica? Porque você vai ler a Bíblia em ordem. Então, você vai começar lendo em Gênesis, aí logo depois no meio vai ter lá Jó, porque é um dos livros mais antigos da Bíblia. Você vai continuar. Vai ter horas que você vai estar lendo uma parte de Samuel, aí vai entrar um salmo, e esse salmo tá dentro daquele contexto da época de 1 Samuel. Então, você vai ter uma leitura assim, um pouco mais proveitosa, por causa de você estar lendo em ordem cronológica. Então ajuntou-se um texto com o outro para você ter um entendimento melhor. Você não vai fazer uma leitura tipo assim, ler o Gênesis inteiro, depois Êxodo, depois Levítico, Número, Deuteronômio. Não, vai ter horas que vai intercalar justamente para tentar fazer uma aproximação e você ter um entendimento melhor. Se quiser baixar, fique à vontade. Recapitulando, na lição passada estudamos o quê? Autoridade da Bíblia. Então nós começamos na primeira lição da revista, mostrando, né, da nossa revista aqui, ó. Nós começamos na primeira lição da nossa revista, mostrando a autoridade da Bíblia. Por que a Bíblia deve reger todas as áreas da nossa vida? Porque ela é a revelação de Deus que está Deus demonstrando, se revelando com o plano da salvação para nós. Então Deus se revela a si e revela o plano da salvação para nós. Então ela é autoridade na nossa vida. Então a Bíblia, nesse caso, a primeira lição, mostrou autoridade. Dentro dessa autoridade existe a questão aí, ele vai mostrar a inspiração, ele vai mostrar outros pontos importantes, a inspiração, a inerrância, a estrutura, tudo isso ligado à primeira lição que fala da Bíblia ser autoridade suprema na nossa vida. Você já deu uma olhada no conteúdo aqui do nosso canal? Você já conhece o conteúdo do nosso canal? É importante você dar uma olhada no conteúdo do nosso canal. Deixa eu mostrar aqui para você o canal, tá? Você já se inscreveu no canal? Tá aí, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Quando você vai descendo aqui, você tem aí, ó, as lições bíblicas, né? Tem a passada, né? Porque quando eu tô gravando essa aula, por que você ainda tá vendo aí o quarto trimestre de 2021? Porque eu estou gravando essa aula no dia... Ela vai ser publicada no dia 15 de dezembro de 2021 ainda. A lição está adiantada. Então, nem terminou ainda. Nós não temos... Quando eu estou gravando essa aula, a lição 12 ainda nem foi ministrada. E tem a 12 e a 13. E você já tem a aula aí disponível para você. Então é por isso que você ainda está vendo aqui o trimestre ainda, que você vai achar que é o trimestre passado. Mas eu já tenho aí, tá, a autoridade da Bíblia, o panorama também aqui, você tem um panorama, tá bom? Para saber o que vamos estudar nesse novo trimestre. Tem um Expondo as Escrituras, primeira carta de Pedro, aonde eu leio o texto, eu explico o texto, eu aplico as verdades do texto, e você pode também aprender, além de aprender a escritura para colocar em prática, aprender como entender as escrituras se você for prestando atenção nas explicações que eu vou dando para você. Eu tenho também o Expondo as Escrituras no livro de Salmo, Salmo 1, Salmo 116, 128, 27, 23, Salmo 15, Salmo 51, versículos 10 a 12, tem vários salmos, e eu tenho aqui também o Expondo as Escrituras no Evangelho de João, que é João 16:33. Tenham ânimo nas aflições. Está passando aflição? Assista esse vídeo. Está passando aflição? Assista o Salmo 27, o que fazer no dia da adversidade. Então, tá aí o conteúdo. Não deixe de compartilhar também na sua rede social, tudo para a glória do nome do Senhor. Os links ficam aí na descrição do vídeo. Introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada, tá, sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Então, o que o comentarista faz na introdução? Ele apresenta o que vamos estudar, tá? Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus.
Tópico 1. A doutrina da inspiração da Bíblia. Uma doutrina. Na primeira lição, você que está chegando agora, todos os textos, quando aparecerem em vermelho, é porque eu estou comentando o que está na lição. O texto em preto é o que está exatamente na revista, tá? Na primeira lição, estudamos sobre a autoridade da Bíblia. Sendo assim, a palavra-chave foi autoridade. Qual é a palavra-chave da primeira lição? Autoridade. Na lição de hoje, a palavra-chave é inspiração. Mas o que é inspiração bíblica? Para melhor compreensão, vejamos primeiro o que é inspiração normal, não inspiração bíblica. No sentido fisiológico, o que é fisiológico? Trata das funções orgânicas e dos processos vitais dos seres humanos. Respirar é uma função vital do ser humano, ele precisa respirar, entre elas. Então, no sentido fisiológico, é a inspiração do ar. Vou aumentar aqui para você poder ver, ó. Isso é inspiração, tá? No sentido fisiológico, do ar para dentro dos pulmões. É pela inspiração do ar que temos fôlego para falar. Porque conforme eu vou falando, eu vou soltando esse ar. Daí o ditado, falar é fôlego. Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões. E aí você inspira de novo. É o que chamamos de expiração. Então você inspira e você expira, certo? Pois bem, Deus, para falar a sua palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o quê? O seu espírito. Nós inspiramos o ar para dentro. Deus inspirou os escritores, os autores humanos da Bíblia com o espírito. Colocou dentro, no sentido, inspirou eles através do espírito. Eles já tinham, é claro, né? Vamos principalmente ali no Novo Testamento, morando em si, neles, o Espírito. Mas eu estou dizendo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não falaram de si mesmo. A inspiração dos escritores é o ato de respirar o sopro de Deus. Só para compreender, tá? A inspiração é dos escritores, tá? Inspiração dos escritores. Paulo, Pedro, Isaías, Zacarias, tá? Não de Deus. Deus não é inspirado. Quem é inspirado é os escritores. Deus é o agente ativo, aquele que sopra. É Deus quem sopra. E o escritor sagrado, o agente passivo, aquele que respira o sopro, tá? Para você entender. Embora o termo inspiração seja comumente empregado para fazer referência à poesia, a música e até mesmo a pregação, no sentido de uma produção esplêndida, como inspiração poética, música inspirada ou mensagem inspirada, a inspiração, no sentido teológico, que é o que nós estamos estudando, é exclusiva, pois diz respeito unicamente ao sopro de Deus para a produção do escrito sagrado. Pode-se assim dizer que a Bíblia é o único livro verdadeiramente inspirado na face da terra. Então, se alguém vai dizer, fulano foi inspirado essa poesia, fulano foi inspirado essa música, fulano foi inspirado essa pregação, nenhuma dessas palavras que está sendo dita tem o mesmo sentido da inspiração a nível da Bíblia. É diferente. Aqui é a palavra de Deus. Deus falou por meio dos escritores que registraram a vontade de Deus aqui na Bíblia. Que chamamos de Bíblia, Escritura. Agora, uma inspiração de música, uma inspiração de poesia, uma inspiração, se assim podemos dizer, de uma pregação, não tem nada a ver com a inspiração da Bíblia diretamente. É totalmente diferente. Até porque, numa pregação, eu até posso errar. A música, a mesma coisa. Poesia, a mesma coisa. Mas a Bíblia não, nós vamos estudar sobre isso na próxima lição. A inerrância da Bíblia. Definição teológica de inspiração. Não podemos confundir revelação com inspiração. Enquanto a revelação é o ato pelo qual Deus torna-se conhecido pelos homens, a inspiração diz respeito ao modo como os homens recebem e transmitem essa revelação. Algumas definições importantes que devemos aprender, já que falei sobre isso. Vamos lá, para você poder compreender isso.
Revelação bíblica. O que é revelação bíblica? É a origem da verdade, é a sua transmissão. Então, da onde vem a revelação bíblica? Da onde veio? De Deus. Então, revelação é quando Deus se revelou aos escritores, tá? Ou aos autores humanos para poder registrar. Só que o registro aí é a inspiração bíblica, é a recepção e o registro. Eles foram inspirados pelo Espírito e agora eles vão fazer o quê? Eles vão registrar. Tanto é que eu coloquei ali uma imagem com um homem com uma pena na mão para poder escrever. Mas há mais um termo: iluminação bíblica. Ela ocupa-se da posterior assimilação e compreensão da verdade revelada. Então preste atenção. Não havia Bíblia. E aí Deus se revela. Naquele tempo ela não estava completa como hoje, mas eu vou explicar como se fosse, como se estivesse aqui na minha mão, como se fosse naquele tempo. Então Deus se revela. É a revelação, Deus se revelando ao homem. Agora, dentro dessa revelação, o homem é inspirado para registrar. Então agora ele vai começar a fazer o registro. Ele vai começar a escrever. Inspirado por Deus. Nós vamos entender isso melhor no decorrer da lição. Inspirado por Deus, tá? Aí agora o pastor Mário Luna está aqui com a Bíblia na mão. E ele vai estudar. E aí ele tem lá um texto para ler. Um texto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu preciso da iluminação. Aí eu vou orar: Senhor, ilumina minha mente para que eu possa compreender. Que é o que eu faço sempre quando eu começo aqui a EBD comentada online ou expondo as escrituras aqui do canal. Para que Deus ilumine a minha mente, para que eu possa explicar a palavra dele como ela é. Então nós dependemos da iluminação para poder compreendermos. E a gente vai entender por que a gente precisa de iluminação. Então iluminação não é revelação. Eu sei que as pessoas às vezes falam assim: ah, Senhor, toma o teu filho, dá a ele uma palavra revelada. A palavra revelação em relação à Bíblia, ela já foi dada completa, não tem mais nada para dar. Não tem nenhuma revelação nova. Então o termo correto é iluminação. Mas eu sei que tem pessoas que falam revelação como se ela estivesse dando ali um sinônimo de iluminação. Mas, biblicamente falando, a palavra correta seria iluminação. É bom notarmos que a inspiração que traz a revelação escrita aos homens não traz em si mesma garantia alguma de que os homens a entendam. Então, não é porque Pedro foi inspirado e escreveu que é garantido que ele escreveu a gente entender. É necessário que haja iluminação do coração e da mente. 2 Coríntios 4:6, Lucas 24:13 a 45. Estudamos melhor sobre iluminação no tópico 3, subtópico 3 dessa lição. Então eu não vou explicar mais sobre iluminação aqui. Tópico 1. A inspiração bíblica é divina, né? Tópico 1. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. A expressão "assim diz o Senhor" mais ou menos 2.600. Mas as similares juntas, 3.800. Os profetas, por exemplo, repassavam o que ouviam diretamente de Deus, não ousando pronunciar palavras que quisessem falar, mas as que recebiam de Deus. Aqui há uma questão muito interessante. Por algum motivo, que nem sempre a gente consegue explicar, existem pessoas aí defendendo que se uma pessoa tem o dom de Deus, ela pode determinar e Deus vai aprovar aquilo e vai fazer, baseado, por exemplo, quando Eliseu estava diante da sunamita, pergunta para o seu moço o que poderia fazer por ela. O moço diz: ah, ela não tem filho. E aí ele fala: ao cabo de tempo você dará à luz a um filho. Aí alguém pega aquele texto, cria uma doutrina em cima daquilo, que foi um acontecimento único, e acha que alguém que tem o dom de Deus tem autoridade para profetizar alguma coisa na vida de alguém por sua vontade, e Deus ele é obrigado a fazer cumprir aquilo. Não tem base bíblica isso. Eu encontro algumas passagens na Bíblia, inclusive, de homens tomando uma decisão que acabaram tendo que voltar atrás porque eles tomaram uma decisão errada. Por exemplo, quando Davi queria construir o templo, ele falou que ia construir o templo, e aí falou com Natã. E aí Natã falou assim: vai, que o Senhor seja contigo. Quando Natã sai, Deus revela para Natã e fala assim: vai lá e fala para ele que ele não vai construir templo não. Ou seja, Natã deu um parecer de si mesmo.
Então não é porque Natan era profeta que tudo que ele falava teria validade de Deus. Somente aquilo que Deus tinha mandado ele falar que teria validade. Então Samuel chega na casa de Jessé e ele olha para Eliabe e diz: de certo estou perante o ungido do Senhor. Isso era uma avaliação dele. Por Samuel, quem seria consagrado a rei não era Davi, era Eliabe. Você entendeu aí? Deus aprovou o que Samuel tinha na mente? Não. Deus disse: não atente para a aparência dele, porque eu tenho rejeitado. Deu para entender? Então não é porque eles eram profetas e eles representavam o próprio Deus na terra que a palavra deles próprio tinha autoridade para fazer nada. Quando Ezequiel 37 diz que Ezequiel profetizou a mando de Deus e profetizou o que Deus mandou ele falar. Cuidado, porque nós podemos pegar um texto como Ezequiel 37 e achar que eu posso sair por aí profetizando o que eu quiser e Deus vai confirmar o que eu estou profetizando, que eu estou falando. Não, Deus só confirma o que ele mandou você falar. Aquilo que ele não mandou, ele não confirma. Aí mais, mesmo que eu abra a Bíblia, leia um texto e na aplicação desse texto eu faça uma aplicação na contramão do sentido do texto, Deus não tem compromisso com a minha palavra, porque eu saí do sentido do texto. Deus tem compromisso só com a palavra dele. E é por isso que tem muitas pregações que as pessoas ficam frustradas também. Tem profecias e também tem pregações que as pessoas ficam frustradas porque as pessoas que estão pregando estão dando sentido ao texto que ele não tem. Deus não disse aquilo. Só é palavra de Deus aquilo que Deus realmente disse com o sentido do texto. Caso contrário, não é a palavra de Deus. Então os profetas, eles tinham o maior cuidado de falar apenas aquilo que o Senhor realmente tinha dito. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24, 4. No caso de Moisés, é grande o número de vezes em que o Senhor dirige-se à sua palavra diretamente. E o Senhor disse-lhe. Êxodo 4, 2 e versículos posteriores. Há neste capítulo um diálogo. Então vê-se Moisés e Deus falando um ao outro. Depois o Senhor fala com ele para voltar ao Egito. Tudo no capítulo 4, Êxodo 4, 19. Diante de Faraó ele repete as palavras de Deus dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Êxodo 5, 1. Na sequência dos capítulos lê-se: então disse o Senhor a Moisés. Irmãos, que responsabilidade minha chegar aqui e falar: assim diz o Senhor. Deus mandou te dizer, quando Deus não mandou dizer. Quando o Senhor não falou nada. Cuidado com o que você fala em nome de Deus. Porque quando Deus fala, Deus fala. Essa lição não está tratando de dons espirituais, é verdade. Mas eu estou aproveitando para mostrar a seriedade, de mostrar por que a palavra era inspirada. Porque quem dava era Deus, não era o homem. Jeremias foi advertido. Não esqueça nenhuma palavra. Jeremias 26, 2. O mesmo Jeremias registra: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Jeremias 1, 4, 2, 1, 7, 1. Outras vezes ele torna-se porta-voz de Deus. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Às vezes Jeremias diz que veio a ele a palavra. Outras vezes ele diz: ouvi a palavra do Senhor. E outras vezes era dito: assim diz o Senhor. Outros escritores sagrados, todavia, declaram haver recebido a palavra de Deus antes de escrevê-la. Então disse o Senhor a Isaías, Isaías 7,3. Primeiro ele recebe, depois ele escreve. Disse-me também o Senhor, Isaías 8,1. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, Isaías 8,5. Outras vezes o profeta fala diretamente como sendo a própria boca de Deus. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, Isaías 22,15. O profeta Ezequiel declara: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, Ezequiel 1:3. E disse-me, Ezequiel 2:1, 3:1, 16, 6:1, 7:1 e etc. Daniel ouve a voz de um varão de branco que fala com ele, expondo acontecimentos reservados para o tempo do fim. E me disse: Daniel, homem muito amado, muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Daniel 10:11. Então Daniel fala que recebeu ali um homem falando com ele.
Com os profetas menores não foi diferente. Oséias, Joel, Amós, Obadias falam como porta-vozes de Deus. Oséias 1:1, Joel 1:1. É Joel aqui, tá? É JL 1:1. Amós 1:2, 2:1, Obadias 1:1. Tem vários exemplos disso na Bíblia. No Novo Testamento, Paulo disse que usava a palavra que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2:13. João assegura que o Senhor lhe revelou as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos, o que é isso? Sinal gráfico, que junto à letra altera sua fonologia, seu som. Exemplo, acento agudo, cedilha, tio, etc. Então isso é sinais diacríticos, é aquilo que muda o som, né? Do texto hebraico eram inspirados, até isso era inspirado. Nem um J ou um tio se omitirá da lei. O J e o tio eram sinais diacríticos dentro da língua hebraica. Mateus 5:18. Assim sendo, as escrituras reivindicam, elas mesmas, reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então, onde você descobre que a mensagem que está na Bíblia veio da parte de Deus? Dentro da própria Bíblia. Subtópico 2, a inspiração da Bíblia é verbal. Então, primeiro, nós vimos a inspiração da Bíblia no sentido de realmente Deus ser aquele que fala. Agora nós vamos falar da inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, 2 Timóteo 3,16, que está lá no nossa leitura, no nosso textuário. Essa tradução vem do termo grego teofenestos, tá? Divinamente inspirada, que significa soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19:9, 1 Coríntios 14:37. Tem várias referências, mas nem todas eu vou poder ler, porque não dá tempo. Então você tem aqui a EBD comentada online. Eu faço comentário da revista, da lição inteira. Não é uma pré-aula, não é um resumo da aula, é a aula. Isso vai servir também para aqueles que não podem ir na EBD por causa do trabalho, por causa, de repente, de uma enfermidade. Então eles podem assistir a EBD comentada online aqui, uma aula completa. Mas não é para você deixar de ir na aula na sua igreja. Mas você que é professor, ou você que também é aluno, mas quer aprender um pouco mais, quer se inteirar mais do assunto, você está comigo aqui aprendendo também, junto com outros professores também, e assim você vai tendo conhecimento bíblico para poder ser aplicado na sua vida e também na minha, tá? Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, como já foi dito, porque Deus soprou, né? Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Por que horas aparece escritores, horas aparece autores? Porque tanto escritor como autor humano, tá? Não está errado. Então, os escritores da Bíblia ou os autores humanos da Bíblia, porque a Bíblia tem autoria divina e humana no seguinte sentido. Por que tem autoria humana? Porque Deus inspirou, mas os homens que foram inspirados usaram também o seu próprio vocabulário, aquilo que estava em mãos. A gente vai observar isso um pouquinho mais à frente aí. Então é por isso que pode também se chamar de autores humanos. Só que sem a inspiração do Espírito, eles jamais seriam autores humanos. Então, porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Vamos entender melhor isso no tópico 2, subtópico 1, tá? Eles foram instrumentos de Deus e cada qual com a sua própria personalidade, olha aí, e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1:21, Deus não anula a nossa personalidade e os nossos talentos dentro da sua obra. Deus, inclusive, vai usar a parte da nossa personalidade, não aquilo que vai contra, né? Aí Deus vai moldar a nossa personalidade, né? Mas Deus não vai arrancar, por exemplo, uma pessoa que é mais introspectiva. Deus não vai mudar isso. Ela é mais calada, é mais quieta. Ele vai trabalhar através disso também com a pessoa. Ele não vai fazer essa pessoa ser mais comunicativa, ser mais extrovertida. Ele não vai fazer. Por quê? Porque aquele é o jeito dela, é a característica dela. Ele também não vai pegar e vai mudar os talentos, né? Ah, você tinha até aqui esses talentos, agora eu vou mudar tudo. Não, Deus não vai mudar. Deus vai usar aquilo para a glória do nome dele. Na verdade, nós fomos feitos para glorificar o nome do Senhor, mas
infelizmente, por causa do pecado, nós nos distanciamos dos propósitos. Em Cristo, Deus nos traz de volta para o propósito e vai havendo uma transformação diária na nossa vida. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Somente um livro divinamente inspirado é capaz de promover tamanha transformação através da sua leitura e prática em nossas vidas. Tópico 1 ainda, subtópico 3. A inspiração bíblica é plenária. Estou aproveitando aí para dizer para você, quer fazer um curso de teologia online confiável? Então clique no link aqui na descrição, tá bom? Para maiores informações. Eu também pertenço a esse curso, faço aula nesse curso. Não estou dando aula, pela bondade de Deus sou professor também, mas eu estou indicando para você que eu estou fazendo aí um aperfeiçoamento, tá? Uma reciclagem, e aí você pode fazer. Pastor, eu estou em outro lugar do Brasil. Não tem problema, o curso é online e presencial. A mesma coisa que você assiste presencial quando vai, você pode assistir o mesmo conteúdo online e as tarefas são feitas, né? Os exercícios são feitos na plataforma online. Então você não faz exercícios na sala de aula. Então, fica aí a dica. A inspiração da Bíblia também é plenária, tá? Isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós vamos ver isso mais para frente. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, 2 Timóteo 3,16. Esse é um texto que toda hora está aparecendo, tá? Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Todos os livros, desde Gênesis até Apocalipse. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Quando nós falamos de declaração de fé, nós estamos falando desse livro aqui, que é da CPAD, onde você pode adquirir, é um livro fininho, tá? Mas está ali, a declaração de fé está em concordância com a Bíblia, e não a Bíblia em concordância com a declaração de fé. Então, a declaração de fé é para poder atestar aquilo que nós cremos em relação à palavra de Deus. É, inclusive, uma literatura que todos nós, que somos principalmente assembleanos, deveríamos ter lá para poder conhecer melhor as doutrinas que a própria Bíblia fala e que nós reconhecemos elas como sendo verdadeiras. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. A Bíblia não contém, a Bíblia é. A inspiração plenária da Bíblia é fato incontestável, porque assuntos vitais como expiação, salvação, ressurreição, recompensas e castigos futuros requerem a direção de um espírito infalível, a fim de se evitar informações que levem ao erro. Por isso, ela é inspirada do início ao final. Cristo nunca fez distinção entre os livros da Bíblia quanto à sua origem divina e autenticidade, mas aplica a expressão Palavra de Deus a todo o cânon do Antigo Testamento. O mesmo fez o apóstolo Paulo, mais uma vez em 2 Timóteo 3,16. Passou a ser um texto áureo da nossa lição 2 Timóteo 3,16. Negar a inspiração plenária das Escrituras, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo. Nós temos aí Mateus 5,18, 15, do 3 ao 6, Lucas 16, 17, 24, 25, 27, 44, 45, João 10, 35. Não dá para ler, tá bom? Também temos o testemunho de quem? Do Espírito Santo, João 15, 26, 16, 13, 1 Coríntios 2, do 12 ao 13 e 1 Coríntios 4, 1. E dos apóstolos, 2 Timóteo 3, 16, mais uma vez, 2 Pedro 1, 20 e 21. Além disso, limitar ou destacar a sua inerrância é depreciar a sua autoridade divina, e a Bíblia ela tem autoridade de Deus, né? Autoridade da Bíblia, por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Síntese do tópico 1. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo e seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Entendeu isso aqui? Isso aqui é um resumo. Ela é inspirada, seus autores escreveram inspirados e os livros da Bíblia, todos eles têm o mesmo grau de autoridade. Você está gostando do conteúdo da aula? Então compartilha lá no seu Facebook, no status do teu WhatsApp,
se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa o like, né? Não esquece do like, senão você vai embora e esquece o like. Vai lá, ó. Dá um like aí no vídeo. Tópico 2. A inspiração divina e os autores da Bíblia. Primeiro definimos a inspiração, mostramos que ela vai na Bíblia toda. Agora nós vamos falar sobre os autores da Bíblia em relação à inspiração. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Entendeu isso aqui, ó? Vou repetir. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Formação que cada um tinha. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário. Vamos estudar melhor isso em lições posteriores, tá? O que é? Uma narrativa, uma poesia? Vamos até dar uma pincelada daqui a pouco. Gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Eles não estavam interpretando, tá? O que Deus estava falando. Não, Deus estava falando e eles estavam registrando, tá? Como a Bíblia é um livro, e como livro ela tem escrita, texto, nós precisamos da iluminação do Espírito, de um lado. Precisamos, fundamental, a iluminação do Espírito. Mas nós precisamos também de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento mínimo, básico, da questão que o texto precisa ser interpretado dentro do seu contexto. Se você pegar um versículo e isolar ele do seu contexto, você vai poder dar sentidos para esse versículo que ele não tem. Como também, se você pegar a minha fala isolada do todo, você vai conseguir dar um sentido para a minha fala que ela não tem. Agora, se trouxer ela novamente para o contexto, tem como provar que o sentido que você deu não é verdadeiro, por causa do contexto. Então, quando você ler a Bíblia, você precisa interpretar o texto dentro do seu contexto. Porque não espere que a iluminação vai fazer você entender essa parte no sentido de interpretar dentro do contexto, porque essa parte é sua. É você que tem que examinar, observar as pontuações, observar os verbos. Pastor, mas é uma pessoa iletrada, é inculta, é uma pessoa que não pôde estudar. Então ela vai aprender a palavra com algumas limitações. O que é importante para a salvação, a parte essencial, é claro que ela vai entender, mas ela vai ter algumas outras limitações. Existem camadas de entendimento dentro das escrituras devido ao aprofundamento que você tem para estudar, tá? Deus faz como quer. Pode ter uma pessoa que nunca foi à escola e ter um entendimento importante, um entendimento um pouco mais profundo das escrituras. Mas não espere que isso vá acontecer com todo mundo, porque isso não é regra. Então vamos lá. Gênero literário, gramática, vocabulário e outros. Apesar disso, os autores não tornaram-se intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios 2, 10, 11. Na verdade, presta atenção que isso aqui é importante explicar. Os escritores bíblicos escreveram suas mensagens com palavras do seu próprio vocabulário, porém inspiradas e influenciadas pelo Espírito Santo. Então, Deus inspira as ideias, inspira as palavras, tudo está inspirado. Só que o registro disso é feito dentro do vocabulário, do nível de conhecimento do escritor. Então ele usa uma palavra do seu vocabulário, mas essa palavra é inspirada. Deus não vai fazer o escritor usar uma palavra fora do seu vocabulário porque ele não conhece. Então ele só vai usar aquilo que está dentro do vocabulário dele. Porém, ela é inspirada porque foi o Espírito de Deus quem inspirou. Então vamos lá. Ele guiou os escritores na escolha das palavras de acordo com a personalidade e o contexto cultural de cada um. Então ele guia dentro da minha capacitação, do meu entendimento, ele me guia e eu fui registrando de acordo com aquilo que ele vai me guiando. Então Deus não vai me fazer usar uma palavra que eu não conheço. Ele vai me fazer usar palavras que eu conheço, mas ele está me guiando dentro daquilo que eu conheço. Foi assim que ele fez com os escritores da Bíblia.
Apesar de conter palavras humanas, a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso não tem erro. Se no profeta Isaías deparamos com um estilo sublime clássico, que Isaías era de uma linhagem que lhe dava condição para ter um escrito sublime e clássico, em Amós encontramos uma prosa simples e humilde, como os campos palmilhados pelo mensageiro campesino, quer dizer, o mensageiro de campo. Então ele está escrevendo ali, né, narrando algumas informações, e ele escreve de acordo com o seu conhecimento, seu vocabulário. Nós não podemos ir além daquilo que a gente conhece. Quanto mais você estuda, mais o seu vocabulário pode ser enriquecido, mais o seu conhecimento pode ser enriquecido. Então você vai estudando, você vai aprendendo novas coisas. Então Deus usa eles dentro do campo de limitação deles a nível do conhecimento de palavras que ele tem. Deus está revelando coisas espirituais, mas eles vão registrar isso guiado por Deus. Até as palavras vão ser guiadas por Deus, mas Deus vai usar palavras guiadas por ele dentro do campo do vocabulário que aquela pessoa tinha. Dentro da limitação do vocabulário que aquela pessoa tinha. Senão nem ela mesma ia entender. O que eu estou dizendo aqui? Eu não estou entendendo o que eu estou escrevendo. Então Deus tem que registrar, aquilo tem que ser registrado, mas ele mesmo que está registrando vai entender o que ele está escrevendo, tá bom? E se em Paulo encontramos um grego polido, em Marcos encontramos um grego humilde, como humilde era o seu autor. Contudo, tanto nos primeiros como nos segundos, tanto em Isaías e Paulo, como em Amós e Marcos, não podemos negar a exatidão e a ortodoxia da inspirada palavra de Deus. Explicar como Deus agiu no homem, isso é difícil. Como é que é capaz de Deus inspirar o homem de forma que ele saiba o que vai escrever, porque Deus está inspirando? Ele vai registrar aquilo nas palavras que ele tem acesso do vocabulário, mas até essas palavras quem está guiando é Deus. Como é que nós vamos explicar isso de uma forma bem detalhada? É difícil. Se no ser humano o entrosamento do espírito com o corpo é um mistério inexplicável para os mais sábios, imagine o entrosamento do espírito de Deus com o espírito do homem. Como é que a gente vai conseguir explicar como é que a nossa alma e o nosso espírito estão interligados com a nossa matéria, com a carne, o corpo físico? Estou falando carne, matéria, natureza pecaminosa. Estou falando agora de corpo físico. Carne como corpo físico. Como é que a gente consegue explicar isso? Não sabemos. A mesma coisa. Como é que você vai conseguir explicar detalhadamente como a inspiração acontecia detalhadamente? Nós sabemos que Deus inspirava o seu espírito sobre o escritor. Sabemos que tantas ideias como as palavras foi o Senhor que inspirou. Mas sabemos que Deus inspira as palavras dentro da limitação do vocabulário daquele escritor naquele momento. O que sabemos é que quando aceitamos a Jesus como, aqui é como, tá? Salvador, aceitamos também a palavra escrita como a revelação de Deus. Se aceitamos a ele, aceitamos também a sua palavra. Então, se eu aceito Jesus, eu aceito a palavra dele. Se você aceitou Jesus e contesta a palavra de Jesus, você tem algum problema, porque realmente, provavelmente, a sua aceitação não foi uma aceitação real. Porque se é uma aceitação real, o próprio Espírito te convencerá que ela é a palavra de Deus. A inspiração plenária cessou ao ser escrito... A inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem os mesmos escritores, Paulo, Pedro, Tiago, nem qualquer outro servo de Deus pode ser chamado inspirado no mesmo sentido. Então, no sentido de inspiração bíblica para registrar a revelação de Deus, não existe ninguém mais inspirado nesse sentido. Nem mesmo Paulo, quando terminou, Pedro, quando terminou, eles se escrevesse qualquer outra coisa, aquilo não era inspirado. Aquilo era uma escrita deles, não a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, não é porque eles foram inspirados que depois, se eles quisessem escrever qualquer... Ah, não, foi Paulo. Qualquer coisa que ele escreveu... Não.
Ah, pastor Mário Luna, mas o que o senhor faz com 1 Coríntios capítulo 7? Quando Paulo me veio aqui, sabe, irmãos? Eu estou dando aula aqui, aí me veio para falar sobre isso, então eu tenho que falar. E aí talvez alguém pergunte assim, mas o que a gente faz com 1 Coríntios capítulo 7? Paulo está respondendo perguntas da igreja de Corinto. E aí tem um momento que Paulo diz assim, não diz o Senhor, mas digo eu. Não digo eu, mas diz o Senhor. Para quem não sabe, fica parecendo que há momentos que Paulo está escrevendo inspirado por Deus, e há momentos que Paulo está escrevendo dando a sua própria opinião, seu próprio parecer. Mas não é isso que tá acontecendo, não. O que Paulo está dizendo ali? Os leitores da época dele entendiam o que eu vou falar, mas a gente tem que estudar para poder aprender isso aqui que eu vou falar. Quando Paulo diz assim, não diz o Senhor, mas digo eu, Paulo está dizendo assim, esse assunto que eu vou tratar agora, Jesus quando veio não tratou. Então eu estou tratando inspirado por Deus. Agora, quando ele diz o Senhor, ele está só repetindo o que Jesus já tinha falado para os seus discípulos, para a audiência no tempo quando ele estava em carne aqui nessa terra, né? Corpo físico aqui nessa terra. Então, nem mesmo ali em 1 Coríntios você pode alegar que Paulo falou de si mesmo, que tinha momentos que ele poderia falar de si mesmo, porque não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, Paulo está dizendo assim, Jesus não tratou, mas eu, inspirado pelo Espírito, estou falando. Agora, Jesus tratou, então eu estou repetindo o que Jesus falou. Entendeu agora? A teologia modernista, cuidado com a teologia modernista, a teologia não é ruim. Mas a liberalidade, a parte liberal, liberal é que vai estragar a ala liberal. Então a teologia modernista não aceita a doutrina sobre a inspiração plenária da Bíblia. Eles concordam em aceitar que as ideias ou pensamentos da Bíblia podem ser inspirados, mas que as palavras usadas no texto são produto de autores os quais estão sujeitos a erro. Aí então vai encontrar vários erros. Então a teologia modernista ou a teologia liberal acha que a Bíblia tem erros. Por quê? Porque as palavras não foi inspirado. O que foi inspirado foi só as ideias. Aí para transmitir as ideias, o escritor foi lá e colocou uma palavra que não coincidia com a ideia. Tanto ideia como pensamento, como cada palavra foi inspirada. Agora, Deus inspirou os autores dentro da sua limitação do seu vocabulário. Deu para entender? Se eu tenho um português intelectual, né, um português rebuscado, acho que a palavra melhor seria essa, então Deus vai me usar dentro do português rebuscado. Se eu tenho um português simples, Deus vai me usar dentro do português simples, mas ele vai usar dentro dessa limitação. Mas mesmo as palavras que eles foram registrando, elas eram inspiradas. É importante descrever isso aqui. Senão você vai começar a defender que as ideias eram inspiradas, as palavras cada um colocou o que quis. As palavras também eram inspiradas, só que Deus usa dentro do campo de conhecimento de cada escritor. Infelizmente, esta crítica materialista contra a veracidade da Bíblia tem se espalhado. A falsamente chamada ciência faz com que aqueles que a professem se desviem da fé. Falsamente que não é a ciência verdadeira. Paulo estava falando de uma falsa ciência, usando coisas que tinham a ver com a ciência, mas não era ciência. Paulo não estava combatendo a parte científica, tá? 1 Timóteo 6, 20 e 21 na NVT, nova versão transformadora, diz: Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Eles acham que conhecem. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com você. Então, ciência como sinônimo de conhecimento, tá? Tópico 2, subtópico 2. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago 5,17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zin. Deuteronômio 32, 51 e 52. Isso aqui prova a humanidade deles. É muito triste quando você vê pessoas usarem a Bíblia para mostrar só o momento de auge de determinadas pessoas na Bíblia, e aí se esquece de enfatizar duas coisas. Primeiro, o que ele está fazendo é através de Deus. Sozinho ele nunca faria nada.
Então não é a história dele, é a história de Deus através dele. Esse é um ponto principal. Não é a história de Moisés, é a história de Deus através de Moisés. Não é a história de José, é a história de Deus através de José. Não é a história de Davi, é a história de Deus através de Davi. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que essas pessoas que estavam ali, elas eram imperfeitas, sim. E elas tinham uma história no sentido assim, não é só o auge. A gente adora falar do Davi que derrotou o Golias. Mas por que não fala da história de Davi completa? De todo o seu sofrimento, de toda a sua angústia, de toda a sua aflição, de toda a sua perseguição. E da sua confiança em Deus em todo momento para conseguir ficar de pé. Porque através das suas forças ele não conseguiria. Por que só se fala de José no trono e não se conta tudo o que ele viveu, tudo o que ele passou? Então, a gente gosta muito de frisar o lado quando já está tudo concluído. E, infelizmente, isso faz com que a gente pegue as histórias das pessoas também e queira focar só no aqui e no agora. E aí pensa que aquela pessoa veio lá do céu voando um belo dia, descendo, e aí caiu de paraquedas ali, e a história dele começa ali. Essa é a pior coisa que eu posso fazer na vida de alguém. Até alguém que está recente no ministério, chegou agora, as pessoas pensam que a história dele começou ali. Às vezes essa pessoa tem 15, 20, 30, 40 anos de igreja, de ministério, e aí começou ali, aí pensa que começou agora. Então não olhe para o momento, olhe para o todo. Aprenda isso, analise o todo. Deus trabalhou através de Davi, sim. Ele venceu Golias, sim. Ele venceu batalhas, sim. Mas tudo através do Senhor. E ele teve momentos de altos e baixos. Mas só que aqui está ensinando o seguinte. Não é porque Deus usou pessoas limitadas para escreverem a Bíblia que a escrita está comprometida por causa disso. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Moisés não entrou na Terra Prometida. Isso não quer dizer que ele não entrou na glória, tá? Que ele não vai morar, que ele não vai estar na glória lá. Essa é a palavra que eu quero dizer. Que ele vai estar na glória lá. Ele não entrou na Terra física. Mas ele, com certeza, estará na Terra, na Canaã Celestial. Na Jerusalém Celestial, com certeza, tá? Então, não é porque há uma limitação que não foi inspirado. 2 Coríntios 4, 7 na NVT diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Quando você acha que é você fazendo, aí você vai ter sérios problemas. Mas quando você entende que é Deus através de você fazendo, aí você vai ser vaso de barro. Sabe quando você vai ser vaso de ouro, de metal precioso, prata, cobre? Você não quer ser vaso de barro? Quando você achar que é você fazendo, não Deus através de você fazendo. Saiba que é Deus através de mim e através de você fazendo. O condicionamento histórico normal, bem como a pecaminosidade e a finitude humana, porque o homem é finito, são contrabalanceadas pela supervisão do Espírito Santo. Então Deus está inspirando pessoas que são limitadas, pecaminosas, têm o pecado na natureza, são finitas, mas o Espírito Santo estava nelas. Então não permitia erros. Isso na inspiração. Não tem nada a ver hoje com Deus usando alguém com dom de profecia. Ela está sujeita a erro. Tanto é que é para poder avaliar a profecia. Julgar a profecia, observar o que está sendo dito. A pessoa é humana, a pessoa é falha, mas que tipo de mensagem ela está trazendo? Só que naquele tempo, o que estava sendo escrito não poderia ser julgado. É aquele ponto final. Pastor, então quando hoje está sendo pregado, eu não posso observar a palavra para ver se é realmente... Não, aí você já está tratando da parte da interpretação. Aí você não está indo contra o que está escrito no sentido de achar que o que está aqui está errado. Não. A questão é se preocupar com o que está sendo ensinado, está de acordo com o sentido do texto. Então, avaliar isso nós também podemos avaliar. Era o que os bereanos fizeram. Eles olharam se realmente o que estava sendo ensinado é o que estava no texto. Isso não tem problema, pode ser feito. Você não está julgando a pessoa, você está avaliando o ensinamento.
Se é bíblico, é. Se não é bíblico, a gente deixa de lado porque não serve. Não é bíblico, não serve para nada. Filosofia humana não vai levar a lugar nenhum espiritualmente falando. Pode levar a algum lugar humanamente falando. Mas a gente está falando de coisas espirituais nesse momento. Tá bom? Apesar de haver sido escrita por homem, o apóstolo Paulo é decisivo quanto a isso. Toda a escritura, olha o texto áureo dessa lição. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, você já aprendeu o que é para repreender, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Todavia, eles tornaram parte ativa e dinâmica na produção das escrituras. Não eram meros robôs. Deus não pegou o homem, tomou ele num transe, ele começou a escrever. Não é psicografia não, tá, irmão? Nome de Jesus. É inspiração divina. É diferente. Tópico 2. Subtópico 3. Os diferentes gêneros literários, foi o que eu falei, né? E figuras de linguagem. Isso aqui já entraria um pouco na parte de interpretação bíblica, que é a parte que eu estudo, hermenêutica, tá? Então, dentro da interpretação bíblica, a gente estuda gêneros literários. Nós aprendemos que existem regras um pouquinho diferentes. Você tem algumas regras para interpretar narrativa que é diferente de poesia. Quando você vai interpretar poesia, você tem que partir do pressuposto que praticamente grande parte do que está escrito ali é de sentido figurado. Mas numa narrativa, geralmente tudo é sentido literal. Então, por exemplo, nem só na narrativa, algum registro nos evangelhos, Jesus, em todo momento ele vai falando, aí tem uma hora ali em João 10 que ele fala assim, que eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a porta. Opa, Jesus vem falando literal, mas agora ele diz, eu sou a porta. Aí você, dentro do contexto, você vai entender. Jesus está dizendo que ele é o acesso. Então, porta ali é um sentido figurado. Mas você sempre vai estudar as escrituras procurando o sentido normal da palavra. Seu sentido literal. Agora, se você está num livro poético, você já entra procurando o sentido normal, mas observando, porque você já sabe que você vai encontrar muita linguagem figurada. Porque o livro é poético. Então isso é importante. Então a gente vai estudar esse subtópico aqui, que ele está dentro da área de interpretação bíblica. Eu não vou me aprofundar, porque o assunto não é esse hoje aqui, mas eu estou te dizendo do que vai tratar. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1 Samuel e 2 Samuel. Por isso que é um perigo você pegar os registros de 1 Samuel e 2 Samuel e querer fazer aplicação figurada. Porque o sentido é literal. Você pode fazer até uma aplicação a nível de comparação, mas nunca dizendo que aquela palavra significa uma coisa que ela não significa. Porta, em João, quando Jesus diz, não é porta, madeira. Jesus não é uma porta. Jesus é um acesso, é diferente. Você está entendendo agora? Agora, quando você está lendo lá em 1 Samuel, que diz que e Davi pegou a sua funda e ele atirou uma pedra. Pedra é pedra, funda é funda. E o gigante tinha uma espada. Espada é espada. Não dá sentido a isso que não tem outro sentido. É espada. E acabou. Porque senão você vai complicar, você vai dar sentido para o texto que o texto não tem. Não tem outro sentido. A Bíblia diz em 2 Reis que o profeta Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Mergulhar ali era um mergulho literal, entrar dentro d'água e sair. Entrar dentro d'água e sair. Entrar dentro d'água e sair. Não tem sentido figurado ali. Era isso. A ordem para Naamã ficar curado naquele momento era aquela. A palavra de Deus para Naamã ficar curado naquele momento era aquela. Deus cura de várias maneiras, mas para Naamã, mergulha 7 vezes aí no rio. Agora imagine eu trazer isso como uma doutrina para a igreja. Os 7 mergulhos de Naamã. Mas só encontramos ali naquele momento. Deus tem multiformas de operar. E aí eu vou trazer os 7 mergulhos de Naamã. Vou botar uma piscina lá e vou mandar as pessoas mergulhar 7 vezes para ficar curada da enfermidade. E eu não tenho base bíblica para poder criar uma doutrina em cima disso. Você está entendendo? Agora, temos lições a aprender com o Naamã ali? Temos, só que eu não vou falar agora porque nós não estamos nessa aula. Então vamos lá. Poesia, Salmos. Salmos é poesia. Provérbios, livro de provérbios. Tem linguagem figurada em provérbio também. E etc. Temos a parte apocalíptica.
também tem a parte figurada também. Vai ler o Apocalipse no literal, você vai ter problema. A maior parte do livro de Apocalipse é linguagem figurada. Então nós temos que ter problema. Nós temos que ter esse entendimento, senão nós vamos ter problema. Nós precisamos entender quando o texto está falando literalmente e quando o texto está falando figurado. Pastor, como é que eu vou descobrir esse negócio? Através de uma coisa chamada contexto. Observa o contexto do texto e você vai descobrir se aquilo é figurado ou se aquilo é literal. Eu tenho aí no canal, Expondo as Escrituras, o Salmo 27. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho para você, só para poder mostrar uma coisa, já que nós estamos dentro disso. Salmo 27. Presta atenção nisso aqui. O que fazer no dia da adversidade. Depois dessa aula, se você quiser, vai lá, assiste lá, Salmo 27. Aí, Davi, no seu versículo de número 2 do Salmo 27, diz assim: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Comerem as minhas carnes. Quer dizer, então, que os adversários de Davi eram animais? Eram animais ali? Eram canibais, então? Eram homens que comiam carne humana? Não! Davi está comparando o ataque que ele estava sofrendo a animais selvagens atrás de uma presa. Davi se sentia como uma presa sendo caçada por animais selvagens. É sentido figurado, amados, queridos, diletos. Então você tem que ter conhecimento disso. Senão você vai fazer uma interpretação errada e vai fazer uma aplicação errada. Por que muita gente aplica a Bíblia de forma errada? Porque não compreendeu o sentido do texto. Se você compreendeu o sentido, você não aplica errado. Mas a maioria, muitas pessoas partem da leitura para a aplicação direta sem considerar a interpretação, o entendimento do texto. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas. Juízes 14:14, Ezequiel 17:12 tem parábolas no Novo Testamento, que também tem uma forma de interpretar. De alegorias. O que é uma alegoria? Modo de expressão que procura representar pensamentos e ideias sobre forma figurada. Gálatas 4:22-24, Hebreus 9:9. De hipérboles. Figura de linguagem que consiste no exagero de uma expressão ou ideia. Exemplo, morri de rir. Morrer de rir, né? Poxa, eu morri de rir. É um exagero. Ninguém morre de rir. Pelo menos entendemos assim. Chorar rios de lágrimas. Jó 21:25. João 21:25. Colossenses 1:23. Então nós não podemos pensar dessa forma. Temos que analisar se é uma figura de linguagem, de metáforas ou símiles. O que é símile? Figura de linguagem que denota o que é semelhante, análogo, algo semelhante. Aí como é que você vai descobrir que é uma símile? Porque vai ter o como. Exemplo, sede prudente como a serpente. A serpente é prudente, então sejam prudentes como a serpente. Mas olha como não é literal. Sejam serpentes. Não, o texto está dizendo isso não. Sejam, e vai mostrar uma qualidade. Sejam prudentes. Não sejam serpentes. Sejam prudentes, como é a serpente. É diferente. Sejam simples, como é a pomba. Sejam pomba. Sejam simples como? Comparação. A pomba. A comparação é com a simplicidade da pomba e não com a pomba. A comparação é com a prudência da serpente e não a serpente. Tá bom? Isso é importante. Zacarias 2:8, Tiago 3:5. De vocabulário simples ou rebuscado. Então a Bíblia também usa vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. 2 Pedro 3:15-16. E aqui eu vou explicar uma coisa que você vai achar interessante. É claro que esse texto de 2 Pedro 3:15-16, onde Pedro diz, entre as quais há pontos difíceis de entender, não está tratando a princípio do vocabulário rebuscado de Paulo. É claro que não é isso que Pedro tem em mente. Em contraste com o simples vocabulário de Pedro. Não é disso que Pedro está tratando.
Mas é evidente que na explicação da doutrina que Paulo apresenta, ele usa também um vocabulário rebuscado e os falsos mestres tiram suas frases do contexto para promover heresias. Então, quando Pedro registra essa palavra de 2 Pedro 3, 15, 16, a primeira coisa que ele faz é nivelar o ensino de Paulo com o nível de todas as outras escrituras. Então ele está dizendo, o que Paulo ensina é inspirado, é bíblico. A segunda coisa que ele está dizendo é, tem pontos difíceis de entender que os falsos mestres distorcem. Esse é o segundo ponto. Mas tem um terceiro ponto ainda, que é o ponto que nós podemos considerar, que Paulo também tinha uma forma, um vocabulário vasto. Então, havia dificuldade de entender o que ele estava dizendo. Mas o que ele dizia era bíblico. Aí nós temos um ponto a salientar aqui. Aqui é derrubado o famoso jargão que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu já falei anteriormente, não agora, mas um pouco antes na aula, que Deus usava as pessoas de acordo com a sua capacitação. E acabei de ler aqui também, olha aqui, ó, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. Deus não ia dar para o autor um vocabulário rebuscado quando ele tinha um vocabulário simples. Se ele tinha um vocabulário simples, Deus vai usar dentro do seu vocabulário. Se ele tinha um vocabulário rebuscado, Deus vai usar dentro do vocabulário rebuscado. Então cai por terra essa questão de Deus não chamar os capacitados, mas capacitar os escolhidos. Isso não é uma regra. Isso não é uma doutrina. E ficam ensinando isso por aí. Dar-nos sabedoria do seu espírito, se a buscarmos, é a parte de Deus. Quem quer sabedoria, peça a Deus. Tiago ensina. Mas buscar conhecimento através dos estudos é a nossa parte. Eu peço iluminação, mas eu tenho que ler. Deus não vai me mostrar nada na Bíblia que eu não leio. Não adianta eu querer ter ciência de alguma coisa que eu não leio. Ah, não, mas está escrito que o Espírito Santo vos revelará. Ei, o Espírito Santo não vai revelar nada daquilo que você já não leu. Você precisa ter lido. Na verdade, não é a palavra nem... Deixa eu fazer uma correção aqui da minha palavra. A questão não é nem revelar, é fazer lembrar. Desculpe. Deus não vai te fazer lembrar de nada. Como é que você vai lembrar de uma coisa que você nunca viu? Lembrar é de alguma coisa que você já viu. Eu não tenho como lembrar de uma coisa que eu nunca vi. Certo? Então, a parte de Deus é nos dar sabedoria. A nossa parte é buscar o conhecimento. Deus nos usará também dentro do nosso conhecimento. Quem era Moisés? Um homem formado nas melhores instituições da época no Egito. Quem era Paulo? Um poliglota. Quer dizer, ele falava vários idiomas. Profundo conhecedor da religião, da cultura, da filosofia grega e etc. Quem foi usado para reis? Pedro ou Paulo? Aqui não está em questão espiritualidade, porque tanto Paulo era espiritual como Pedro. Mas preparo, capacitação humana também, para se apresentar diante de pessoas que jamais ouviriam qualquer pessoa que tivesse um vocabulário simples. Não ia ouvir. Um rei não quer ouvir quem tem um vocabulário simples, nem vou falar com ele, nem não adianta. Mas Paulo, ele ouviu. O Espírito Santo interveio, mas ele ouve também porque ele sabia quem era Paulo. Então, não vai querer ouvir qualquer pessoa. Então, abandone usar esse jargão que promove a falta de interesse em estudar. Pare com esse negócio de querer usar esse jargão e dizer... Deus não capacita, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus chama Moisés e Moisés já tinha uma capacitação. Deus chama Paulo e Paulo já tinha uma capacitação. E eu vou dizer uma coisa para você. 1 Samuel, capítulo de número 16. Se não me falha a memória, eu vou até abrir a Bíblia aqui para mim poder te dar o versículo certo para você ler depois, que eu não vou botar na tela. Versículo 18. Quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, foi falado para Saul buscar um homem que tocasse harpa. Aí, olha o que é respondido aqui para Saul. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos mancebos e disse: nem nome o mancebo é dado para ele. Eis que tenho visto a um filho de Jessé o Belamita, está falando de Davi, que sabe tocar, é valente, é animoso
e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha quantas qualificações esse moço fala de Davi. Ele tinha capacitação. Deus era com ele, capacitação espiritual também, mas ele tinha várias qualificações aqui que Deus permitiu que ele tivesse. E aí o que Saul manda fazer? Manda buscar ele. Como é que você espera que Deus vai te usar em determinadas áreas dentro da obra dele se você não busca capacitação? Aí chega alguém já com aquela capacitação, Deus transforma aquela pessoa e começa a usar na obra e você acha injusto. Aí se você for usar o jargão, você tá perdido. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, tá? Mas cadê essa área que você precisava de capacitação e que você não tem, que você não buscou? Então vamos entender, vamos diferenciar a parte espiritual, iluminação, tá? Ser cheio do Espírito de Deus, da parte de conhecimento que você também pode adquirir. Às vezes a igreja está precisando de um atendimento na área da psicanálise, da psicologia. Vai esperando Deus capacitar os escolhidos, achando que Deus vai botar na tua cabeça a matéria da psicologia, da psicanálise para você ver. Não vai lá fazer o curso não, para você ver. Vai esperar Deus colocar na tua cabeça as coisas da teologia, na tua cabeça, sem você estudar, para ver se Deus vai colocar. Deus não vai colocar não. Se prepara, se capacita através da graça de Deus, mas vai se capacitar. Para de defender essas coisas e aceitar isso. É por isso que tem muita gente com os braços cruzados. Quem Deus mais vai usar? Quem Ele quiser, quem Ele chamar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor. De acordo com a cultura, Deus usava ele. Mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Deus usou o escritor dentro da sua limitação, da sua cultura. Mas isso não quer dizer que a palavra não é inspirada. Provérbios 2:6, Tiago 17, tá? Tem aqui as duas referências. Eu vou dar uma avançada porque o horário está correndo. 4. A linguagem do senso comum. Essa lição ela até inclusive um pouco grande, tá? Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão ao nascer do sol. Josué 1:15. Deixa eu ler isso aqui para você na Almeida Revista Corrigida e depois eu vou ler na linguagem de hoje. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Ele não aponta uma direção, mas ele aponta a direção usando o nascente do sol. Agora vamos ver isso aqui. Já na Bíblia, na linguagem de hoje, nos ajuda a entender o que significa o nascer do sol. Diz assim: eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra de Moisés. Não, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui, a leste do Jordão. Então a palavra nascer do sol significa a leste do Jordão. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios 14, 9 a 11. Nós sabemos que o sol não para. Quem gira em torno do sol é a terra. Como já foi dito, a Bíblia emprega uma linguagem comum, referindo-se às coisas como um observador a descreveria. Então ele observou que o dia não andou da forma, passou da forma que era normal, então ele diz que o sol parou, porque ficou ali o dia como tivesse parado, o sol parado. Assim, na realidade, não foi o sol que parou. Foi isso, porém, o que aparentou, a quem tem observado o evento. O dia não passa, então o sol está parado. Então ele escreve, o sol parou. Mas isso não quer dizer que o sol havia parado e nem que a Bíblia esteja errada. Usar o recurso da linguagem para alcançar a compreensão de todos é algo fundamental que todo professor e pregador deveriam observar como regra em seus ensinos e pregações. O que adianta você chegar numa igreja?
Há muitos anos atrás estava uma febre disso. Eu não sei hoje em alguns outros lugares. Pelo menos aonde eu tenho andado, eu ando pouco. Graças a Deus, eu não vejo mais. Mas teve uns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, teve uma febre. Então, quando o pregador chegava na igreja, a saudação dele para a igreja era: eu quero saudar os diletos irmãos com a sacrossanta paz do Senhor. Diletos, sacrossanta, e por aí vai. Só a saudação gastava só a introdução da saudação dele gastava uns 5 minutos. Aí as pessoas estão lá, o que é sacrossanta? O que é diletos? Eu vou confessar uma coisa para vocês que estão assistindo a EBD Comentado Online hoje nessa segunda lição. Eu canso quando eu estou estudando a revista. Agora não, porque eles colocaram novamente no final de cada lição para quem é professor. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Para quem é professor, uma coisa que eles tiraram das revistas passadas. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó. Vocabulário. Para botar o sentido. O que é alegoria? O que é hipérbole? O que é símile? O que é sinal diacrítico? Não tinha mais, eles arrancaram. Antigamente tinha, aí eles arrancaram. E eu canso de ver palavras no texto da revista que são difíceis, que depende de dicionário para entender. Aí eu fico pensando, e eu quero que você me entenda, por favor, que eu vou falar agora. Imagine um professor lá no sertãozão, sem acesso a literaturas, sem acesso à internet, a revista está na mão dele. Como é que ele vai fazer para dar a explicação daquele termo? Ele vai passar por cima. Então, eu, Mário Luna, tô falando eu, sou totalmente contra usar palavras de difícil entendimento. Eu quero usar as palavras de mais fácil entendimento. Então, todo professor e pregador deveriam observar essa regra de linguagem que alcance todos. É justamente, eu botei em azul aqui, ainda não tem nada a ver com a revista. Eu estou comentando o que está sendo ensinado aqui, mas eu coloquei em azul só para poder fazer menção que essa fala aqui é minha. É justamente isso que faço aqui no canal, na EBD Comentado Online. Eu uso uma linguagem que todos possam alcançar. E no Expom das Escrituras, eu uso uma linguagem que todos possam alcançar. Também uso isso nas pregações nas igrejas onde vou, nas conversas e nos aconselhamentos pastorais, desculpa, tá? Que dou. Então, por exemplo, existe uma doutrina chamada a perspicuidade da Bíblia. Já pensou se eu chegar aqui? A perspicuidade da Bíblia. Você vai olhar e falar, o que é isso? A doutrina da perspicuidade da Bíblia quer dizer que a Bíblia foi escrita de forma que o que é importante para a salvação, todos vão entender. O que é importante a nível de salvação, todos vão entender. Mas, para entender melhor, você precisa estudar, você precisa se debruçar. Mas para que eu vou falar em perspicuidade sem explicar o que é? Não posso, de forma alguma, usar uma linguagem rebuscada para demonstrar àqueles que são mais cultos, que eu tenho conhecimento, e ignorar as pessoas mais simples como eu. Eu me coloco junto com vocês todos. Nesse caso, prefiro, se for o caso, ser taxado de simplista pelos mais cultos, mas eles entenderam o que eu quis dizer, do que deixar de alcançar a todos com o que estou dizendo. Uma vez um irmão chegou para mim e falou, Pastor Mário Luna, eu admiro muito o senhor. Testemunho do irmão, não meu. O senhor é um homem que tem conhecimento, o senhor é um homem que estudou teologia, mas o senhor usa uma linguagem simples para alcançar bem lá embaixo as pessoas mais simples possível. E eu falei, esse é o propósito que Deus colocou no meu coração. E eu oro pedindo a Deus isso. Senhor, que a minha linguagem, que a minha fala possa alcançar as pessoas mais simples. Eu não estou preocupado em alcançar doutores. Eu não estou, não que não possa alcançar, mas eu não estou preocupado que essas pessoas entendam o que eu estou falando, porque elas vão entender. Eu estou preocupado que entendam o que eu estou falando aquelas pessoas que às vezes pegam uma Bíblia, abre a Bíblia e está escrito aqui, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Salmo 101, versículo 1. E explicar para elas o que o salmista está dizendo. Essa é a minha preocupação. Por isso que tem o Expom das Escrituras aqui. Eu leio o texto, eu explico o texto e eu aplico as verdades do texto para as nossas vidas.
No meu ponto de vista, exposição bíblica é a forma mais simples de ensinar a igreja a ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Porque com o passar do tempo que eu vou explicando versículo a versículo ou parte de versículos, você vai vendo fazer a explicação e você vai ver outras partes da Bíblia e vai falar, não, aqui significa isso. Aqui significa isso. E aí você vai aprendendo a interpretar também para a glória de Deus. Então não espere que eu venha falar palavras difíceis aqui, porque se eu falar, eu vou colocar junto daquilo, entre parênteses, o sentido e o significado daquilo. Porque a minha intenção é que todos entendam o que eu estou falando. Síntese do tópico 2, as limitações humanas, o uso diferente de gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Você está gostando do conteúdo? Então você já sabe o que tem que fazer. Dá um like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal e compartilhe lá na sua rede social para que outras pessoas possam ser alcançadas. Tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes 3:4. Não vou ler, tá aí para você. Esdra reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esdra 1:1, 5:1. Tá aí para você, tá no resumo também para você poder baixar. Temos aí Esdra 5:1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Olha aqui uma palavra, ó, precedente. Aí eu abro parênteses e boto, que vieram antes. Nem todo mundo sabe o que é precedente. Então eu não gosto desses tipos de palavra na revista. Isso aí é eu. Isso aí é uma particularidade minha. Então eu abro parênteses e boto, que vieram antes. Então, Zacarias está dizendo que todos os profetas que vieram antes escreveram mediante o Espírito de Deus. Tem aí Zacarias 7:12, você pode fazer a leitura depois. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Jesus aceitou a plena inspiração do Antigo Testamento nessa sua assertiva. Olha o que ele vai dizer. E a Escritura não pode ser anulada. Assertiva como confirmação, né? Ele está dando ali a aprovação. João 10:35, Mateus 5:18. Tá aí Mateus 5:18. E também Romanos 3:2 faz eco com essa assertiva, quando alude ao Antigo Testamento como oráculos de Deus. Mandamentos, ensinos de Deus. Assim também se vê em Hebreus 3:7-11, ao mencionar o Salmo 95, 7-11, introduzindo a citação com as palavras, como diz o Espírito Santo. Então ele está mostrando, provando que todo o Antigo Testamento tem as partes mostrando a sua inspiração. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. João 14:26, ele fala sobre enviar o Consolador. E B, os escritos bíblicos que vindicam, olha, novamente, ó, tá vendo? Ó, entre parênteses, defendem. Porque se eu falar vindicam, vocês entenderam o que é isso? O bom que essa lição de hoje, ela me deu base para defender uma coisa que está na minha cabeça há muito tempo. Só que eu só posso falar se estivesse dentro de um contexto. Eu não posso chegar aqui e despejar em cima de vocês uma coisa que está dentro da minha cabeça que está fora do contexto da revista. Mas como hoje a revista me deu base de usar uma linguagem simples, uma linguagem que todos entendam, aí eu aproveitei para falar disso. Ó, tá aí, ó. Sempre eu faço essas anotações. Mas nunca falo, mas hoje eu estou podendo falar por causa do que está escrito na revista. Vindicam, defendem. A pessoa não sabe. Por que não bota os escritores bíblicos que defendem esse cumprimento? Aí seria, tá? Os escritores bíblicos que defendem esse cumprimento. Atos 2, vindicam esse cumprimento. Defendem esse cumprimento. Atos 2:4, 1 Coríntios 2:10, Efésios 3:5. Temos aí Atos 2:4, você pode ler depois. 1 Coríntios 2:10 também. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre orientação do Espírito.
e que suas epístolas são a palavra de Deus, não é a palavra de Paulo. Romanos 15, 15 e 16, 1 Coríntios 14, 37, Gálatas 1, 12, 1 Tessalonicenses 2, 13. 1 Coríntios 14, 37 diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Gálatas 1, 12 diz: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 2,13 você pode ler depois. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escritura. Lembra que eu já falei disso? 2 Pedro 3,16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. João 16,13. O que nós aprendemos aqui? Que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento apontam, requerem para si inspiração do Espírito de Deus nos escritores da Bíblia. Ela mesmo prova que ela é inspirada, tanto no Antigo como no Novo. Por fim, de aldeia em aldeia ia Jesus ensinando a palavra de Deus e ministrando os mistérios concernentes ao reino de Deus. Conforme as necessidades repetia, conforme as necessidades, repetia ele muitos de seus ensinos, formando assim um corpo de doutrinas e ensinamentos que nortearam a vida da sua igreja, porque ia havendo necessidade, Jesus ia repetindo, os discípulos iam gravando e depois eles vão só registrar. As doutrinas e os ensinos de Cristo foram transmitidos à igreja pelos apóstolos, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo. O Espírito Santo também dirigiu os escritores dos evangelhos a selecionarem o material indispensável acerca da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Lucas, por exemplo, informa-nos ter feito uma acurada investigação de tudo, desde o princípio. Lucas 1,3. Então ele investiga, o Espírito Santo lhe direciona e ele vai registrando. Ele, sem dúvida alguma, foi movido pelo Espírito para assim proceder. Tópico 3. A obra da regeneração e iluminação. Porque para poder reconhecer a inspiração da Bíblia, entender a palavra, precisa de ser regenerado e precisa da iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, Efésios 2,8, que vem pelo ouvir a palavra, Romanos 10,12. Por isso tem que ser pregado o Evangelho. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica no coração humano a fim de regenerar os pecadores. Ele não inspirou só, ele aplica também. Por isso que você não deve tentar convencer as pessoas de pecado. Quem convence é o Espírito Santo. A nossa parte é pregar, aconselhar. Quem vai fazer a obra é o Senhor. O homem, por causa do pecado, está morto espiritualmente. A regeneração é a ação do Espírito Santo que se dá na vida de quem aceita Cristo, tornando participantes da vida e da natureza divina. Quando houve o pecado, houve a morte espiritual também. A morte física viria e a morte eterna, consequência da morte física também. Depois da morte física segue a morte eterna no dia do juízo. Mas todos os três aspectos da morte é consequência, do pecado. Então vem a morte espiritual, a morte física e segue a morte eterna, por causa de não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. A regeneração traz vida de novo. Então nos traz condição de estar em comunhão com Deus. Através da regeneração, conhecida também como novo nascimento, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. A regeneração não é um processo, como a santificação. É um processo que vai durar toda a nossa vida até chegar ao final. E aí naquele grande dia, o final da santificação será a glorificação. É um ato revolucionário que leva o homem a nascer da água e do Espírito. Tito 3,5. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Por quê? Uma pessoa morta espiritualmente não tem como entender as coisas espirituais. Então, uma pessoa pode até ler a Bíblia como um livro, no sentido de ter um conhecimento com uma visão humana, mas ele nunca vai ter um conhecimento a nível de aplicar para o coração. O Espírito não vai poder aplicar no coração dele as verdades para ele poder ser salvo e ter uma vida de santificação, porque ele ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não recebeu regeneração. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios 1,18.
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Por isso, geralmente, nós não oramos. Senhor, dá a revelação ao teu filho, da tua palavra. A revelação já está na mão. O que ele precisa é de iluminação. Inspiração foi para quem escreveu. Deus revelou a quem escreveu que foi inspirado a escrever. E nós temos a iluminação para compreender o que foi escrito. Temos aí Gálatas 1, 8 e 9. A iluminação das Escrituras consiste na capacitação que Deus dá aos cristãos de entendê-las. A iluminação é dada pelo Espírito Santo e é necessária para que o homem compreenda e possa praticar a palavra de Deus. Mas ele precisa também de interpretar a Bíblia. Então, junto com a iluminação, ele precisa ter as regras necessárias, mesmo que sejam básicas, para poder ter uma compreensão. Afinal de contas, ele está diante de um texto. A iluminação é necessária por causa da cegueira espiritual, característica da derrota humana ao pecado. O pecado entrou, há uma cegueira, por isso eu preciso de iluminação. A cegueira espiritual impede que os homens compreendam as coisas sagradas. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. João 1,5. Já o salvo goza da compreensão porque saiu das trevas espirituais. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há muitos exemplos de iluminação divina na Bíblia. Nós temos aí Davi, nós temos Daniel, tá bom? Nós temos aí Davi e Daniel. Então, 2 exemplos que você pode conferir depois. Quando Jesus apareceu aos discípulos depois da sua ressurreição, o texto diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Após ascender ao céu, Jesus enviou o Espírito da Verdade para ser o nosso guia e iluminar o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Síntese do tópico 3. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras da Escritura, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Você gostou do conteúdo dessa aula? Compartilha, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. A aula é extensa. É claro que você vai fazer um resumo para poder dar aula em sala de aula, tá? Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela não contém, ela foi inspirada verbalmente e os seus autores a escreveram inspirado pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Eles não ficaram em transe, não era uma psicografia, né, escrevendo em transe, mas eles escreveram aquilo que Deus estava inspirando eles, mas usando as palavras do vocabulário deles, Deus foi dirigindo eles a colocarem aquelas palavras dentro da limitação que eles tinham. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração da divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E possamos, todas as vezes, ao nos preparar para ler a Bíblia, lembre que eu deixei aí um link na descrição do vídeo, onde você vai poder baixar o PDF da aula e também do slide, vai ter lá também você poder baixar o PDF de ler a Bíblia em ordem cronológica. Então tem lá um PDF da ordem cronológica. Então todas as vezes que nós preparar para ler a Bíblia, devemos pedir ao Espírito Santo para termos a devida compreensão. Isso significa orar por iluminação. Senhor, ilumina minha mente para que eu possa compreender as Escrituras e para que essas verdades venham se aplicar ao meu coração e eu possa praticar. Chegamos ao final. Vamos espiar qual é a próxima lição? Lição de número 3, vai ser ministrada no dia 16 de janeiro de 2022, a inerrância da Bíblia. A Bíblia não tem erros. Vamos fazer uma oração. Eu quero dizer a vocês que a aula passou um pouquinho, o conteúdo é extenso, é um conteúdo grande, a gente tenta dar o melhor aqui, e acaba que a aula tem aí esse tanto. Eu sei que muitos não vão chegar até o final, mas você chegou até o final. E se você chegou até o final, que Deus seja louvado pela sua vida. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos dado a tua graça para ensinar a tua palavra. Peço ao Senhor que aplique agora as verdades da tua palavra, pois a tua palavra é a inspirada palavra para os nossos corações. Toda a tua palavra serve para ensinar,
para repreender, para corrigir, para ensinar em justiça, Senhor. Nós precisamos a cada dia viver a Tua palavra, que ela seja autoridade, o Senhor seja autoridade através da Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Estou deixando aqui ao lado as playlists com Expondo as Escrituras. Olha, eu recomendo que você assista, porque você vai aprender a palavra de Deus mais ainda. E também com a playlist das aulas da EBD Comentada Online. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima EBD Comentada Online, se assim o Senhor nos permitir.